Bom, bom dia a todos, então. A, a ideia da aula de hoje, pessoal, é apenas tirar dúvidas sobre como que nós iremos proceder ao longo desse quadrimestre, né? É uma coisa atípica, né? É a primeira vez que eu estou fazendo isso. Fiz isso agora no primeiro quadrimestre para finalizar o curso de FVV, mas foi meio improvisado. Dessa vez eu tentei fazer uma coisa mais é, usando instrumentais mais adequados, né? Então nós vamos fazer essas reuniões pela rede RNP e então a gente fazendo a rede RNP é uma rede que tem do governo federal, do Ministério da Educação, que permite a gente dar aula, né, fazer conferências online usando essa rede. Então o link para vocês entrarem na reunião é sempre o mesmo, tá? Então eu vou abrir a reunião 5 minutos antes de começar o horário que eu estipulei e nós vamos então conversar sobre os assuntos da matéria. Então, se vocês viram que eu coloquei lá, vou compartilhar a tela a partir de agora. Espera aí só um pouquinho. Vocês estão vendo o documento que eu estou compartilhando? O documento que eu coloquei lá no dia para vocês? Podem responder, pessoal. Respondam ao vivo, com voz. Vocês estão vendo os documentos que eu estou postando para vocês? Sim ou não? Eu acho que vocês não estão me ouvindo. Sim, sim, sim. Por que vocês não falam? Para mim é melhor vocês falarem, pessoal, porque senão eu tenho que ficar voltando para a tela toda vez, né? Respondem com voz para mim, ao invés de responder no chat, tá bom? Sim, a gente está vendo os documentos. Ah, que bom. Muito. É assim que tem que ser. A gente tem que bater papo, pessoal. Não eu ficar falando aqui sozinho. Essa aula é uma aula de bate-papo, tá bom? Então, ó, Tá bom. eu coloquei esse documento para vocês lá no Tidia. É, Então, nós vamos ter dois tipos de aulas, né? As aulas teóricas e as aulas de bate-papo, de esclarecimento, que é essa aula aqui, né? Então, nós vamos ter. Essa aula é justamente para a gente bater papo, para a gente conversar sobre a matéria, sobre as dúvidas e coisas do gênero. As aulas teóricas serão gravações que eu vou fazer e vou deixar à disposição para vocês. Eu deixei a aula zero lá falando sobre isso aqui para vocês. Vocês chegaram a ver a aula zero? Vocês chegaram a ver a aula zero, pessoal? Sim, a gente tem um grupo, eles mandaram a aula pra gente também, então acho que bastante gente viu. Ah, então tá bom, porque eu sempre vou fazer isso. Eu vou deixar uma semana antes. A aula zero não deu como para fazer antes, mas a partir de hoje, uma semana antes da aula, eu vou deixar a aula teórica pronta para vocês terem uma semana para assistir a aula teórica antes e também fazerem os exercícios sobre aquela aula teórica. E aí, na aula de esclarecimento sobre a matéria, nós vamos conversar sobre aquele assunto. Então, tirar as dúvidas dos exercícios, nós vamos tirar dúvidas da teoria, fazer novos exercícios para quem fez. E essas aulas, então, vão acontecer das 9 às 11 da manhã, então das 8 às 10 da noite, nos dias que estão lá, nesses dias marcados aqui de aula, ok? Eu estou interrompendo aqui porque sempre chega mais alguém na aula, então eu tenho que vir aqui autorizar para as pessoas entrarem na aula, tá?
Então, voltando lá ao documento, os dias das aulas de conversação, de esclarecimento, hoje é a aula zero, né? Nós vamos falar só sobre o que nós vamos fazer em IPE, e a partir de segunda-feira que vem, nós vamos começar a matéria mesmo, né? Então veja que aqui tem sessões, né? As sessões estão aqui. Essas sessões são baseadas no livro do Moretim. Vocês devem achar o livro do Moretim na rede. Se vocês tiverem dificuldade de achar o livro do Moretim na rede, é só me avisar que eu tenho um PDF dele. Me mandem e-mail e aí eu mando o PDF por e-mail para vocês, para quem não achar. Mas se vocês, eu sei que vocês entendem muito mais de internet do que eu, então vocês vão conseguir achar fácil o livro. Se eu conseguir achar na rede, vocês também vão conseguir, tá bom? Mas se alguém não conseguir achar, me avise que eu mando o PDF que eu tenho do livro do Moretim. Então, as aulas vão ser baseadas no livro do Moretim. Então, aqui todas as sessões que nós vamos estudar por aula, tá ok? Mas para a gente fazer essas aulas de conversação, é imprescindível que vocês, antes da aula de conversação, assistam a aula teórica sobre o assunto e façam alguns exercícios sobre o assunto, para ter o que tirar dúvida na aula de conversação, senão não vai ter assunto para a gente conversar na aula de conversação, ok? Então eu espero que vocês assistam os vídeos das aulas teóricas antes, para que a gente possa então conversar na aula de conversação sobre aquele assunto, tá? Outra questão, são 6 listas que eu deixei para vocês lá no Tidia, tá? A maneira de como entregar essas listas, vocês têm que fazer à mão essas listas, para eu ter pelo menos certeza que vocês estão copiando, que são vocês mesmos que estão copiando, não é alguém que está digitando para vocês. Ou então, o que eu espero é que vocês realmente façam a lista e depois passem a limpo e me entreguem essa lista, tá? Vocês vão fazer a lista à mão, fazendo a lista à mão. Depois vocês vão escanear essa lista, tá? A hora que vocês escanear, vocês vão salvar esse arquivo como um único arquivo. Em FVV teve um monte de aluno que me entregava 3, 4 arquivos da lista feita, né? Eu mandava de volta, porque não dá para eu ter 3 partes de uma mesma lista por aluno, né? Eu vou ficar louco de tanto arquivo. Então vocês vão entregar um único arquivo. Nesse arquivo vocês vão colocar o nome de vocês e o número da lista. Então, lista 3, José da Silva, né? Ou José da Silva, lista 3, tanto faz. Mas no nome do arquivo eu pediria para vocês colocar o número da lista e o nome de vocês. Só isso é suficiente para eu localizar de quem é a lista, tá bom? Então me entreguem um único arquivo. E depois vocês vão mandar esse arquivo PDF para o e-mail meu da UFBC, que eu vou receber e vou então corrigir essas listas, tá bom? Essas listas vão ter 3 notas, tá? Elas vão ter uma das notas, metade da nota da lista é por capricho. Porque em FVV, às vezes eu recebi uma lista que não dava nem para ler, de tão mal escaneado que foi. Então, na hora de escanear, verifica, faz um teste antes de fazer a lista, se com lápis escaneia bem, às vezes com lápis não escaneia. Então, vai ter que trocar por um lápis mais forte ou por uma caneta. Então, verifique antes de mandar se o arquivo PDF está bem escaneado, se dá para ler, porque eu vou dar metade da nota por esse capricho na lista, né? Se a ordenação dos exercícios, eles estão na mesma ordem, aqueles que vocês não fizerem, vocês deixam um espacinho em branco para ficar claro que vocês não fizeram, né? Então, essa organização, esse capricho na lista, eu vou dar metade da nota, porque se isso vir de qualquer jeito, eu não consigo nem corrigir os exercícios que eu vou me propor a corrigir, né? Então, vai valer metade da nota e, obviamente, a porcentagem de exercícios que vocês entregarem, né? Porque alguém que entregou 30% da lista, alguém que entregou 70% da lista, é óbvio que aquele que entregou mais vai ter uma nota maior. Então, metade da lista vai ser por causa disso, de capricho e de quantidade de exercícios da lista que vocês conseguiram fazer para entregar. E aí eu vou sortear 2 exercícios apenas de cada lista e vou corrigir com detalhes esses 2 exercícios. Porque são muitos exercícios, não dá tempo de eu corrigir
todos os exercícios de todos os alunos. Então eu vou corrigir só 2 de cada lista. Eu vou sortear esses 2 exercícios, vocês vão ficar sabendo quais são os exercícios que foram sorteados. Eu vou corrigir esses exercícios, dar uma nota para cada exercício, valendo 2,5 cada exercício. E aí depois eu somo essas 3 notas, né? E aí a soma das 3 notas é a nota da lista, que vai de 0 a 10, tá bom? No final, vocês vão ter 6 notas de listas, mas eu vou pegar apenas as 5 melhores notas de lista para poder tirar a média da nota final, tá ok? Então, deixa eu permitir aqui mais um. Deixa eu ver aqui, ó, já temos. A Gabriela está perguntando se precisa transcrever as perguntas também. Não, não precisa. É, é só a resolução. Marca o número do exercício e a resolução. E o Pedro está perguntando se pode tirar foto da lista. Pode, mas de preferência, tira foto com aqueles apps de scanner, né, que salva como PDF, porque se você salvar como JPG, eu também fico com difícil de eu abrir essa lista para ler. Então, mesmo tirando foto da lista, salva como PDF, tá? Tem esses aplicativos aí que transformam foto em PDF, tá ok? A Gabriela, inclusive, já tinha respondido para o Pedro, né? Que pode escanear numa câmera comum pelo celular mesmo, com esses aplicativos que transformam em PDF, né? Tem uns até de graça aí, circulando aí pela internet, tá bom? Bom, então continuando, a média final do curso vai ser a média aritmética das 5 melhores notas de lista. Então, se alguém tiver alguma dificuldade ao longo do curso, que não conseguiu entregar uma lista ou algum problema, então não precisa se preocupar, porque das 6 listas eu vou considerar apenas 5. Então, não se preocupe se vocês perderem alguma lista, tiverem algum problema ao longo do curso e não conseguirem entregar uma das listas, tá ok? E aí, a média final, vocês olham aqui nesse quadrinho aqui o que corresponde ao conceito final baseado na média final que vocês tiveram, tá ok? Isso daí é só um comparativo. Aqui eu coloquei as datas finais para entrega da lista. Geralmente é uma semana depois que a gente discutiu sobre aquele assunto. Então, quando acaba um capítulo do livro, a gente discutiu todo o capítulo do livro, aí uma semana depois é o prazo para vocês entregarem cada lista versa sobre um capítulo do livro, tá ok? Então, verifiquem sempre essas datas para vocês não perderem essas datas, tá? Pode entregar até a meia-noite do dia que está marcado aqui para entregar a lista, tá ok? Nenhuma pergunta até agora, então voltando lá. A recuperação. Os alunos que ficam com nota D ou F, eles têm direito a fazer recuperação. Como vai ser essa recuperação? Vai ser baseado nas mesmas listas, só que agora eu vou considerar todas as 6 listas. E dessas 6 listas, eu vou sortear de cada lista 10 exercícios. E aí eu vou corrigir esses exercícios com cuidado, com detalhe, tá? Então, para cada lista, ele vai ter uma nota de 0 a 10, baseado na correção desses 10 exercícios de cada lista, tá? E a nota final da recuperação vai ser a média aritmética das 6 listas agora. Então, na recuperação, eu vou ser um pouquinho mais exigente, tá? Eu vou considerar as 6 listas. E aí o aluno que durante o quadrimestre teve problemas e não conseguiu entregar as listas, ele pode refazer essas listas somente se ele ficou para recuperação, tá? Então, se ele ficou para recuperação, ele vai poder fazer essa lista que ele não entregou. Ele vai poder substituir lista que ele tenha entregado assim, meio de supetão, de qualquer jeito, né, por uma lista que ele tenha feito com mais calma. Então, na recuperação, o aluno pode entregar essas 6 listas, né? Então, vocês podem já optar, se vocês quiserem não fazer nada durante o quadrimestre suplementar, e ir preparando as 6 listas para que no final, na última semana, do dia 15 a 19 de dezembro, vocês entreguem as 6 listas juntos. Pode fazer isso, não tem problema nenhum, mas eu acho que vai ser mais perigoso, né? Mais cansativo. Acho melhor vocês irem fazendo, entregando, e a gente vai tirando as dúvidas e corrigindo as listas, e vocês sabem qual que é a nota final de vocês antes da recuperação, para não ter que ficar de recuperação. Mas quem quiser também
Pode fazer, só que aí a recuperação é mais exigente, né? Vão ser 10 exercícios corrigidos de cada lista, vão ter que ser as 6 listas, então a nota de recuperação é mais para quem realmente ficou com D ou F, tá ok? Então é isso, o nosso curso vai ser isso, é a primeira vez que nós estamos fazendo um curso dessa maneira, então eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham, tá ok? Então, a partir de agora, eu sou todo ouvidos, estou à disposição para vocês para tirar dúvidas, tá ok? Então vamos lá. Ah, outra coisa, vocês veem que o horário é das 9 às 11, né? A outra turma entra às 10. Então, quem quiser ir tirando dúvida ou voltar às 10, tudo bem, mas às 10 horas eu vou refazer essa explicação de novo do sistema da aula, para que a turma das 10 também tenha acesso a essa explicação sobre a metodologia aí do curso. Mas a partir de agora eu estou à disposição, fico aqui à disposição de vocês para fazer essa, essa conversa, para tirar qualquer dúvida que possa ainda ter, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Dúvidas?